This call is now being recorded. Oi, gente, tudo bem? Então, a gente vai finalizar rapidinho aí a aula de sistema respiratório para começar. Eram só detalhes finais que a gente precisava conversar, que a gente já viu 95% da matéria, a gente já viu no último sábado, né? Se todo mundo me ouve bem? Tá conseguindo ver os slides direitinho? Beleza. Então, aí na última aula, né, não vou passar por tudo que a gente viu, mas a gente viu a hematose, que é a área de troca gasosa, né, nos alvéolos, que é um dos pontos mais importantes aí do sistema respiratório. A gente viu os problemas, né, então, tanto quando tem alta pressão em zonas de baixa altitude ou no mergulho, ou problemas, né, o mal das alturas, né, o mal das montanhas, a gente viu, quando a gente tem uma situação de muita altitude, ou seja, baixa pressão sobre as pessoas que vivem ou que vão para lá, né? Então a gente viu essas duas situações. Aí aqui nos problemas curiosidades eu comecei a comentar, né? Pneumotórax, por exemplo, se tem alguma lesão nas pleuras, pode acabar entrando ar no espaço pleural, no espaço entre as duas pleuras. Então pode acabar o pulmão, né, diminuindo de tamanho, aquele pulmão que foi furado, digamos assim, de alguma forma, ele diminui de tamanho e pode prejudicar a eficiência respiratória, né? Então, pode acontecer isso aqui, como se fosse uma bexiga que começa a perder ar porque tem um furo, né, e ela vai esvaziando. Então, esse é um problema comum, mas isso aqui tá em vermelhinho, gente, então não cai em vestibular, é mais curiosidades mesmo, né? Aqui também, isso aqui é mais curiosidade, né? Asma, bronquite. Então, asma brônquica ou bronquite asmática, gente, é uma doença crônica, né? Não progressiva normalmente. Normalmente tem um componente genético bastante importante para as pessoas terem asma. E o que é asma, né? É o estreitamento dos bronquíolos. Por isso que as pessoas têm eu tenho asma, por exemplo, quando eu tenho crise asmática, a gente fica com aquele som, né? Aquele sibilo, na verdade, que chama, que é aquele som como se estivesse passando ar por um apito, né? Quando a gente respira, é muito desagradável, né? Mas por que a gente ouve aquele som de apito? Porque os bronquíolos, eles são muito estreitados, então o som passa, assim, muito, muito fininho o espaço que o ar passa e acaba emitindo aquele som, né? Então, por isso que é o característico da asma, né? Causada por fatores genéticos e desencadeada por fatores ambientais, né? Então, não tem a ver com parasita, nada disso, normalmente uma própria condição da pessoa. Aí a gente tem outras aqui, né? Bronquite aguda. Quando a pessoa fala realmente, eu tenho bronquite, não é a bronquite aguda, porque a bronquite aguda, qualquer pessoa pode ter ela, né? Ela é de parasitose, né? Então algum vírus ou uma bactéria vem e causa a bronquite aguda na pessoa, né? É uma doença inflamatória transitória que também causa o estreitamento dos brônquios, só que aqui é dos brônquios, né? Não é dos bronquíolos. Ou seja, são esses tubos mais anteriores, né? Causada por infecção viral ou bacteriana. Ou seja, se a pessoa se trata e se recupera e consegue combater o vírus ou bactéria, ela deixa de ter essa bronquite aguda. Aí a gente tem a bronquite crônica, que é muito parecida com a asma, né? Que ela é uma doença crônica progressiva, piora ao longo da vida, desenvolvida pelo fumo, pela poluição e outros fatores que provocam o estreitamento permanente dos bronquíolos, né? A asma, ela só estreita os bronquíolos nos períodos de crise. Quando a pessoa não está em período de crise, normalmente os bronquíolos estão em estado normal, por isso que a pessoa não sente asma, não sente nada. Mas a bronquite, ela é progressiva, não é só num momento de crise, né? Então, o fumo e poluição e outros fatores aqui podem ir aos poucos, né, estreitando permanentemente os bronquíolos e a pessoa vai tendo maior resistência, maior dificuldade para respirar, porque o ar vai ter mais dificuldade para passar, né, pelos brônquios e bronquíolos. Então, só para a gente ter uma ideia um pouco do que são essas coisas, eu acho que como cidadãos, e muitos de nós temos essas condições aqui, né, principalmente a bronquite crônica e a asma,
Acho interessante a gente saber como que isso relaciona com o sistema respiratório. Mas isso aqui não cai em vestibular, tá, gente? Agora, isso aqui cai, enfisema pulmonar, né? Enfisema pulmonar é o seguinte, gente. Ele é uma condição, como a gente estudou, o enfisema pulmonar é conhecido como doença do fumo, né? Doença do cigarro, né? E é por isso, também por causa do enfisema pulmonar que eu faço uma forte campanha para a gente sempre refletir sobre se vale a pena fumar, quem tem esse hábito, né, do cigarro e tal, porque é uma situação um pouco complicada. Porque o que acontece é o seguinte, o que é o enfisema pulmonar? E por que o cigarro, principalmente, causa essa doença, né? O enfisema pulmonar é o seguinte, gente, como a gente estudou, no fim do tubo respiratório, a gente tem vários cachinhos de uva, que são os alvéolos, que são a área de troca gasosa. Ou seja, é lá que tem a hematose, né? O oxigênio vai ser trocado pelo gás carbônico entre alvéolo e capilar, que envolve os alvéolos, né? O que acontece é o seguinte, quanto mais alvéolos nós tivermos, melhor a eficiência dessa troca gasosa. E o alvéolo, como a gente viu, ele é uma uvinha, né? Ele é redondo e ele faz troca gasosa em todos os cantos dessa esfera, em todos os cantos dessa bolinha. E se tiver capilar passando ali em volta, ele vai estar trocando gases com aquele capilar, com o sangue diretamente. E o que acontece é o seguinte: o que o enfisema acaba causando? O uso prolongado do cigarro, mas também outros fatores como poluição, por exemplo, o que eles fazem? Destroem a parede dos alvéolos. Como que isso funciona? Eu vou até fazer um desenho aqui. Então a gente tem aqui os pulmões, aí aqui a traqueia, aí começa a dividir os brônquios, bronquíolos, etc. E lá no fim a gente tem os alvéolos, né? O que acontece? Se eu tivesse uma borracha, a gente ia conseguir ver. Eu não sei se eu consigo ter uma borracha aqui, eu acho que não. Ah, borracha, achei. Mas acho que ele vai apagar tudo, quer ver? Ele apaga tudo, então não é uma boa borracha. Não é uma borracha precisa. Então, deixa do jeito que estava. O que acontece é que o enfisema, com o uso prolongado, o que acontece é que acabam sendo criados em vários lugares do pulmão, né, lá nos alvéolos, depósitos de gás carbônico. Como que funcionam esses depósitos de gás carbônico? Esse gás carbônico que vai sendo acumulado ali nos alvéolos, ele vai corroendo as paredes dos alvéolos e eles vão perdendo a superfície de troca gasosa. Então, o que acontece? Em vez de eu ter, por exemplo, aqui eu tenho dois alvéolos, um grudado no outro. Com o enfisema pulmonar, o que acontece é que a parede deles acaba sendo corroída de tal forma que eles acabam quase se juntando, virando um alvéolo só. Qual que é o problema de dois alvéolos perfeitamente divididos, de repente tiverem a sua parede aqui corroída entre um e outro e acabarem virando um só? O que isso prejudica para a gente no organismo? Prejudica que o alvéolo ele faz troca gasosa com os capilares pela superfície que o envolve. Se eu junto, começo a fundir dois alvéolos e vira uma coisa só, né, porque corrói a parede entre eles dois, o que está acontecendo aqui? A gente está diminuindo a superfície de troca gasosa. Então, às vezes podia ter, nesse espaço aqui entre os dois, podia estar passando algum capilar, alguma coisa assim. Só que como é corroído, perde aquele espaço ali de troca gasosa. Diminuiu aquela superfície de troca gasosa que existia antes. Ou seja, quanto maior a área em volta, quanto mais dividido é o sistema, melhor é essa troca gasosa. É uma coisa parecida com o sistema digestório, que ele é cheio de vilosidades e microvilosidades intestinais. Tudo isso é para quê? Para aumentar a área, né, a superfície de absorção intestinal. Aqui é muito parecido, os alvéolos são todos bem separadinhos uns dos outros para a gente ter uma maior superfície de troca gasosa. E se eles começam a se fundir uns com os outros, porque as paredes
começam a ser corroídas entre eles, isso diminui a troca gasosa. E é por isso que algumas pessoas, conforme elas fumam há muitos anos, elas vão perdendo o seu desempenho energético, né? A pessoa dá uma corridinha, já não consegue mais respirar direito, né? Então, fica muito mais difícil, né, para a pessoa conseguir praticar uma atividade física, ela se cansa com muito mais facilidade, e isso pode ter vários problemas aí, né, para o organismo da pessoa, né, um desempenho respiratório pior, que pode levar a um desempenho energético pior, né, então, é isso que acontece, né? O efizema se caracteriza pela destruição das paredes dos alvéolos, que perdem sua elasticidade e favorecem o aprisionamento do ar dentro dos pulmões. Isso provoca a formação de depósitos de gás carbônico no pulmão. Por isso que o pulmão escurece, gente, né? Vou mostrar depois uma foto para vocês. No enfisema, notamos uma hiperinsuflação mantida dos pulmões devido ao ar que nunca sai por completo. É uma doença respiratória grave que geralmente se desenvolve nos pulmões de quem já fumou cigarro por muitos anos. O enfisema é uma condição degenerativa irreversível, embora possa haver uma pequena recuperação da função pulmonar quando a pessoa para de fumar, né? Então, nunca é tarde para parar, né? Nunca é tarde para parar. A medida mais importante que pode ser tomada para diminuir a progressão do enfisema é a interrupção do tabagismo por parte do paciente e evitar exposição a poluentes. Parar de fumar reduz o risco de morte em 18%, né? Então, aqui para vocês verem algumas imagens, ó, o pulmão de uma pessoa com enfisema e uma pessoa que não tem enfisema, né? Olha como a característica do pulmão é muito distinta, né? Ele escurece por causa dos depósitos de gás carbônico. E olha como é que é o processo, né? Ó, a gente tem vários alvéolos bem separadinhos aqui, com o uso prolongado do cigarro, vai criando pequenos depósitos de gás carbônico entre os alvéolos, as paredes vão sendo corroídas e olha como acaba virando uma coisa só, né? É como se virasse só um alvéolo gigante aqui, né? E esse é o processo. Cada vez mais as divisões entre os alvéolos vão sendo corroídas, até que perde bastante a superfície de área de troca gasosa, né? O pulmão escurece e o desempenho respiratório da pessoa também diminui bastante, né? Então, esse é o enfisema pulmonar, às vezes ele é alvo de questão nas provas, tá? Por que perde a eficiência respiratória, diminui a área de hematose, a área de superfície de troca gasosa, beleza? Então era isso, e acabou aí o sistema respiratório, né? Aqui temos só algumas imagens, e é isso. Eu vou até finalizar a gravação para a gente conseguir separar bem as aulas.